Olá, paz do Senhor para todos. Vamos dar início à nossa mensagem online. Nesses dias que estamos de quarentena, vamos estudar juntos e sermos ministrados pela Santa Palavra do Senhor. Agora, por vias da internet. Louvado seja Deus por esses recursos. E eu louvo a Deus também pela flexibilidade da igreja e pelas nossas estruturas que são fáceis de conduzir. Estruturas leves, estruturas flexíveis. E esse, inclusive, é uma das nossas essências de igrejas e pequeno grupo. Ter estruturas que são de fácil mobilização. Bom, eu quero falar hoje sobre fé. Essa é a palavra que Deus ministrou ao meu coração, sobre fé. E nós estamos passando por um momento delicado no mundo todo, não é só aqui no nosso país. O mundo todo está falando de fé. E sabe quando o homem se vê diante de algo maior do que ele olha para Deus, sabe? E cada um busca a sua saída da maneira como foi ensinado. Nós olhamos para o Deus da Bíblia, como a Bíblia diz que ele deve ser visto. E então a palavra fé passa a ser a palavra mais utilizada nesses dias, pelo menos mais usada do que o comum. E eu encontrei na Bíblia um texto no livro de Lucas, capítulo 18, Jesus falando sobre fé para os últimos dias. E onde está escrito isso? Lucas 18, versículo do 1 a 8. Vamos ler esse versículo juntos? Diz assim a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8. Jesus conta uma parábola. Ele diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. E por algum tempo, havia também naquela cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, pois, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Queridos, esse texto, a princípio, um tempo atrás, no tempo do início da minha fé, eu usava esse texto para falar sobre oração, mas ela vai bem mais além do que apenas oração. Como eu sempre falo nas minhas pregações, Deus não nos salvou para orar, para escrever livro, para jejuar. Deus nos salvou para implantar o reino. E é sobre isso que Jesus está falando. A implantação do reino e como estará a posição espiritual, o posicionamento do povo, da geração que vai viver o grande retorno do Filho do Homem. Ele se chama aqui de Filho do Homem. Ele vem de uma outra forma. Para a gente entender o contexto maior desse texto aqui, que vai além do que aparenta, a gente precisa ir lá para o capítulo 17. E eu convido você a ler comigo agora o capítulo 17 do texto de Lucas. Lucas capítulo 17. Logo antes do texto que nós lemos, Jesus está falando da sua vinda e sobre o reino de Deus. Então, olha que esse texto que eu li está completando esse que eu vou ler agora. Olha a conversa que está havendo ali. Versículo 20 do livro do capítulo 17. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vão dizer: ele aqui, ele ali. Não vão, nem sigam. Aí ele vai dizer por quê? Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também a vinda do Filho do Homem no seu dia.
Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração do padecimento. E como aconteceu nos dias de Noé, Jesus começa a usar agora o recurso das escrituras, do Velho Testamento, mas como aconteceu no dia de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Nós temos que entender o que acontecia com a vida dos homens na época de Noé, qual era a forte característica sobre esse olhar de fé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Não era uma geração que estava na expectativa de fim, era uma geração que estava vivendo achando que as promessas que Noé tinha feito não aconteceriam, ou se aconteceriam, viriam num tempo que não seria a sua geração. Como também, Jesus continua dando outro exemplo do Velho Testamento, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Lembra de Ló, sobrinho de Abraão? Eles comiam e bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia que estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, disse Jesus. Qualquer que procurar salvar a sua vida vai perder, qualquer que perder vai salvá-la. Digo-vos que naquela noite estarão 2 juntos numa cama, um será tomado, o outro deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada, outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado, o outro deixado. E respondendo disseram: onde, Senhor? E ele lhe disse: onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Voltando para o texto de Mateus capítulo 18, agora lendo 17, a gente vai poder compreender melhor o que Jesus está falando, que não é apenas sobre a perseverança na oração, ele está falando sobre fé nos últimos dias. E eu vou chamar essa mensagem de fé para os nossos dias. Bom, uma vez compreendendo que Jesus aqui, apesar do texto começar no versículo 1, sobre perseverança em oração, já lemos o capítulo 17 e o versículo 20, percebemos que o assunto aqui é permanecer no reino, ainda que em tempos de dificuldade e ainda que pareça que Deus está tardando em cumprir a sua promessa. É esse o assunto de Jesus aqui, não é só oração. A gente precisa entender o que ele está falando. O assunto aqui é reino de Deus e a perseverança no reino para que a geração que Jesus vai encontrar esteja nessa expectativa. Viu que Jesus está falando aqui de como aconteceu no passado. Ele está trazendo a lembrança, mexendo na memória do povo de Israel, dos seus ouvintes. Diante do Senhor agora estão os fariseus e os discípulos dele. Tem hora que ele fala para os fariseus, tem hora que o autor diz que ele se referia aos seus discípulos. E a gente precisa compreender que Jesus sabia muito bem lidar com a oratória, com a diversificação de público. O público dos fariseus, ele sabia como replicar, como explicar, e os seus discípulos que entendiam o contexto maior, ele também tinha outra forma de abordagem. Então, no texto que nós vamos ler hoje, nós vamos entender Jesus explicando realidades espirituais através de uma parábola. Ele era muito bom, muito didático, muito estratégico para informar assuntos profundos de uma maneira muito simples e acessível a todos que o ouviam, tanto os seus discípulos como os fariseus que o rodeavam, sempre com o intuito de pegar ele fazer uma pegadinha a respeito do rabi. Então, Jesus está fazendo uma comparação a respeito da nossa vida e da necessidade de perseverarmos. É esse a questão aqui. E como se achar perseverante? Através da oração. A oração é uma atitude prática de fé. Se você não ora, consulte como está seu nível de fé. E se você não tem fé, você não vai orar, porque a fé é exatamente a resposta do meu espírito ao Deus que é espírito. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Jesus começa a explicar sobre perseverança e relaciona isso com a vida de oração. Então ele traz o exemplo aqui, tem alguns personagens, veja bem, ele traz o entendimento que havia um juiz que não tinha temor de Deus
era um homem que estava numa posição de executar justiça, mas ele mesmo não tinha padrões morais e religiosos, porque diz que aqui que ele não temia a Deus. Portanto, era um homem que exercia a sua profissão sem um coração quebrantado, é isso que fala. O segundo personagem é uma viúva, uma mulher desamparada. Quando a Bíblia fala das viúvas, e é muito comum citar situações das viúvas, porque naquela época, bem diferente dos dias de hoje, não é? Principalmente nós que vivemos numa cultura ocidental, as mulheres quando enviuvavam, naturalmente tinham perdido seus maridos na guerra, e quando perdia o marido, perdia filho também. Então a mulher viúva representa aqui a desamparada, aquela que não tem ninguém por ela, a sociedade mais fragilizada, mais desamparada, os menos assistidos, digamos assim. Essa viúva representa os quebrantados, os humildes, aqueles que precisam de alguém por eles. É isso que a viúva fala. Se você vê na Bíblia, você vai sempre perceber que o Senhor coloca viúvas nessa situação. Você vê lá no Velho Testamento, no livro de 1 Reis, uma viúva que ela demonstra a sua fé recebendo Eliseu na casa dela, em tempo de escassez de comida. A Bíblia fala que não faltou comida para ela porque ela assistiu ao profeta de Deus, o que mostra que de modo natural ela não poderia ter feito isso, mas pela fé ela fez e nunca faltou farinha na casa dela. A Bíblia também fala de uma certa viúva de Naim que Jesus encontra, e ele encontra com o enterro do filho dessa viúva, o filho único. A mulher já tinha perdido o marido, agora perde o filho. Jesus toca naquela esquife e o menino ressuscita, ele restitui, ele consola, ele muda a sorte daquela viúva. Então é importante a gente perceber que quando o exemplo é dado com as viúvas, a Bíblia está se referindo àquelas pessoas mais necessitadas de atenção e de justiça por elas. Elas não tinham voz, não tinham vez, alguém tinha que fazer justiça para elas. A Bíblia fala também de um inimigo que não está muito claro aqui como um nome, mas pela situação havia uma causa contra ela, e esse inimigo a ameaçava. Havia uma possibilidade da situação da viúva ficar pior se não houvesse uma intervenção de justiça a seu favor. Ora, veja bem a situação caótica dessa mulher. Já era difícil, então havia um inimigo que tentava contra ela. Aí a Bíblia diz que essa mulher, apesar de ser muito fragilizada, ela era perseverante. E a Bíblia diz que o juiz era sem coração, mas a mulher era perseverante. Havia uma situação de resistência, mas a mulher era perseverante. Então essa perseverança, Jesus aplica a perseverança da oração, que pode ser aplicado para a nossa vida pessoal, nas nossas necessidades, claro. Mas como o discurso é sobre o reino, Jesus está falando a respeito da perseverança em clamar pela chegada do reino, pela justiça de Deus, pelo cumprimento das suas promessas, que a igreja e o povo bem conhecem, e pode e deve ser perseverante nesse clamor. A Bíblia diz que o juiz, mesmo não se compadecendo no coração, mas ele racionalmente pensou: essa mulher não desiste. Eu penso que Jesus estava mostrando que essa mulher era de dia e de noite nas portas desse juiz. De dia e de noite, ela julga a minha causa, eu preciso. Teve um dia que ele pensou: essa mulher não está mais me incomodando, ela está me molestando, ela estava adoecendo ele, ela estava causando uma irritação, estava estressando aquele homem. A rotina dele estava sendo interrompida, estava sendo diferente por causa da perseverança daquela viúva. Aí Jesus disse: o que ele responde? Ele falou: bom, eu não temo a Deus, não estou fazendo isso porque eu sou bom, mas quero me livrar dela. E daí ele vai e responde positivamente para ela. Aí Jesus fala assim: observa para o discurso dele, porque ele confessa que é iníquo. Aí Jesus traz os seus discípulos para a realidade do coração de Deus. Aí ele vai dizer: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite. Eu acho isso aqui fantástico, porque agora
Jesus vai dizer que Deus tem escolhidos na terra com quem Ele tem relacionamento, com quem Ele tem promessa, com quem Ele tem aliança. E esses escolhidos não se conformam de ver a injustiça acontecendo, de ver as coisas contrárias ao reino acontecendo, e essas pessoas vão para os pés do seu Senhor, que é bom, embora Ele diga aqui que pareça demorar, não é? Isso é muito importante a gente observar isso. Essas pessoas vão aos pés do Senhor buscar o cumprimento das suas promessas. E aí Ele responde, diz assim, Deus, no versículo 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Olha a expectativa que Deus tem a respeito da nossa perseverança. Não é só no culto de domingo, não é só na célula, não é na reunião de oração que a gente faz às sextas-feiras, mas é um coração sedento por justiça. Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, a Bíblia diz assim, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque um dia, ainda que pareça demorar, eles serão saciados. Essa promessa é tremenda, né? Então, o Senhor diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí Jesus fala o seguinte, porém quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Jesus está perguntando o seguinte, será que quando o reino de Deus vier na sua inteireza, porque ele havia falado no capítulo 17, que o reino, ele não está na sua complexidade, ele está ainda entre vós. Esse entre vós não é em vós, porque essa palavra aqui que ele disse se referiu aos fariseus, e os fariseus não tinham o reino de Deus dentro deles. Estava entre eles porque o rei estava entre eles, portanto, se o rei está entre eles, o reino está entre eles. Jesus explicou que o reino de Deus, quando fosse manifestado, ele seria tal qual os dias de Noé e os dias de Ló, isto é, havia um povo esperando, porque o povo de Ló, a família de Ló foi salva, um grupo pequeno. O grupo de Noé, pequeno, foi salvo também, mas a grande maioria estava vivendo uma vida relaxadamente no que diz respeito à fé. Jesus explica sobre comer, beber, casar, vender, plantar e edificar. São práticas comuns a todo homem. Todo homem come, bebe, festeja, é uma vida natural, plena. Jesus está chamando a atenção que nos tempos da sua vinda, e são dias que nós estamos vivendo hoje, precisa haver uma movimentação intensa e plena de fé. De fé. É isso que ele questiona. Será que o meu povo, na minha volta, terá fé para viver essa intensidade? Será que haverá fome e sede de justiça no coração do meu povo? Então, eu quero falar um pouco sobre isso agora, trazendo uma aplicação para a nossa vida de fé nos dias de hoje. Nós que somos a igreja do Senhor e que às vezes temos algumas dificuldades de ter esse exercício pleno. Vamos conversar sobre isso. Então, quando Jesus fala sobre a parábola do juiz iníquo, a viúva, ele conta o que estava acontecendo. E essa mulher não admitia que tinha que perder a sua causa. Havia um inimigo contra ela. Então, quando a gente fala de oração, a gente vai pensar um pouco sobre essa perseverança em oração. Por que eu preciso perseverar? Todo homem que já está rendido a Deus é terreno conquistado por Jesus. Essa terra chamada coração do homem, quando ela se rende ao senhorio do Cristo, o reino de Deus já está ali. Mas isso não deve ser para nós motivo de contentamento apenas, mas entender que Deus quer conquistar os corações, que Deus está arregimentando o exército, que Ele está salvando pessoas, que Ele quer filhos, que Deus é um Deus de amor, que Deus não gosta que o homem sofra mais do que de fato deveria em função da separação com Ele. Então há uma causa que nós devemos nos apegar, que deve ser motivo do nosso clamor. Como a viúva tinha a sua causa, nós temos a nossa causa. E ele diz o seguinte: enquanto que a viúva conseguiu dobrar o coração de um juiz que não temia a Deus, que não era sensível, a igreja tem em seu favor
um pai que tem a nós, que olha para nós como um povo escolhido. Agora, Jesus falou uma coisa que é interessante, que havia um inimigo, um adversário, que tinha uma causa contra a viúva. E nós muitas vezes não levamos a sério os ensinos sobre oração de guerra, né? A gente acha que porque a gente é escolhido, porque a gente é salvo, tudo vai fluir, as bênçãos virão, não é? Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo que há uma causa nobre a se clamar, mas há um adversário que queria piorar o estado da viúva. Ela já era tão, como é que eu vou dizer? Já estava numa situação tão difícil, mas ainda havia um adversário querendo piorar. É assim a igreja. A igreja do Senhor tem um adversário. O adversário de Deus é adversário da igreja. Se você é a igreja, você querendo ou não, você aceitando ou não, você entendendo ou discernindo ou não, você tem um inimigo que dia e noite tenta te frear, te entristecer, te trazer abatimento, para que você não continue na tarefa que Deus te deu, linda, de implantar o reino de Deus. Então, existe uma oposição contra o avanço da igreja. E eu quero dizer que muitas vezes a falta de perseverança tem a ver com o avanço dessa perseguição. Então eu quero chamar a atenção de você a respeito de como o inimigo, assim como da viúva, o nosso inimigo age para que a gente não persevere até o final. Assim como aquela viúva, eu e você temos um opositor, um adversário, um inimigo declarado, muito estrategista, inteligentíssimo, que nós não devemos diminuir, não devemos negligenciar os seus ardis, dizia o apóstolo Paulo. Nosso adversário vai fazer de tudo para que desfalecemos no meio do caminho. E é isso que Jesus está falando. Não fiquem no meio do caminho. Será que quando eu voltar, vocês estarão com ânimo para me receber? Então, vamos... nós tivemos palestras excelentes lá em Água de Lindóia sobre oração de guerra. E eu quero utilizar algumas das coisas que nós fomos ministrados ali para compartilhar com a nossa igreja, com você que está nos ouvindo, está nos assistindo através das redes sociais. E uma das coisas interessantes que nós precisamos compreender sobre o nosso adversário é que ele é um acusador. Ele acusa o homem. O diabo é um acusador e ele usa de todos os tipos de acusação para atingir o homem. Ele acusa Deus. Ele acusa você, ele acusa Deus, ele vai acusar Deus a teu respeito, ele vai acusar você para outras pessoas, ele vai acusar outras pessoas contra você e acusa a nós mesmos, para nós mesmos. Ele é da desunião, da briga, do conflito, da insegurança, da falta de unidade. Então ele está sempre acusando. A Bíblia diz que ele é acusador. Ele vem para os nossos ouvidos e vai distorcer a palavra de Deus, como ele fez lá no Éden. É isso que Deus está falando. Que tal tentar desobedecer só um pouquinho para experimentar se de fato essa palavra é legítima, ela é verdadeira? Ele vai tentar levar o homem a desconfiar de Deus. Isto, em outras palavras, ele vai tentar levar o homem a tropeçar na fé. Porque a minha fé diz que Deus é Deus, e o que ele diz, isso é justo, o que ele faz, isso é correto, porque ele não é homem para que minta. Ele é Deus, ele está acima do meu entendimento, ele é superior a todas as coisas, ele é fantástico, ele é o criador de todo o universo, e eu sou pó e cinza. Mas Satanás tem a habilidade de fazer com que o homem se ache na condição de questionar o seu criador. E ele acusa. E nessa acusação, ele vai tirando a força da fé do coração do homem. Também ele é mestre na arte dos conflitos, da acusação no meio dos irmãos. Satanás trabalha para que um irmão desconfie do outro. Ele é mestre na fofoca.
ele é mestre nos conflitos interpessoais, na desconfiança, na traição. Ele vai acusar, ele vai levar as pessoas a se sentirem inseguras nos seus relacionamentos, a não ter confiança no seu irmão, a não se sentir confortável no meio das estruturas de comunidade. Ele vai promover esse desconforto. Por isso a igreja precisa estar atenta, orando, buscando de Deus, para não cair nessas ciladas do seu adversário, porque são constantes, reais e devem ser combatidas através do posicionamento e da oração. O inimigo também ele é mentiroso e é destruidor. No livro de Gênesis capítulo 2, a gente encontra lá no versículo 16 e 17 essa conversa. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que ela comerás, certamente morrerás. Ora, a serpente, a mais astuta entre as animalias do campo que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é isso que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu, deu atenção para ele, né? Começou a argumentar com ele. Então a serpente disse à mulher: vocês não vão morrer. Ela estava, prestem muita atenção, como nosso adversário, nós precisamos de fé para perseverar. Ela deu a sua versão natural da coisa, porque o homem não morreria ali a carne, o homem morreria no relacionamento com Deus, o seu espírito seria punido com a falta de comunhão, e ela esqueceu isso. A serpente fala aquilo como a Bíblia diz, né? Jesus, quando repreendeu Pedro, que estava tentando dizer que ele não deveria sofrer, ele disse: sai de mim, sai daqui, porque tu não cogita das coisas de Deus, mas das dos homens, porque traz o homem para o limite apenas da matéria e da razão. Nosso adversário é sagaz, nós precisamos estar em oração, perseverante, para não deixar essas ciladas antigas virem atingir a nossa vida nos dias de hoje. Nosso adversário, ele é mentiroso, ele traz divisão, ele traz insegurança, ele traz medo, ele traz sofrimento, ele traz finalmente desânimo, e é isso que Jesus está falando. Será que o Filho de Deus encontrará fé, o povo na expectativa da volta dele, ou será que esse povo será conduzido pelo desânimo e serão como a geração de Noé e de Ló? Jesus então fala o seguinte, que eu quero que a gente perceba nesse discurso, o que ele está falando. Ele diz: olha, parece que Deus não responde, que Deus vai responder, embora pareça tardar. Por que Deus às vezes tarda em responder às nossas orações? Qual é a resposta mais, que eu posso dizer, que possa mais me consolar nesse momento? Primeiro, que a Bíblia diz que nosso Deus, ele trabalha no seu tempo para o seu propósito. E Deus, não é que Deus demore dentro do seu tempo. No tempo dele, ele está sempre no tempo certo. O meu tempo, muitas vezes, é regido não pela justiça, mas pela minha ansiedade, pelo desejo do meu coração. E Deus, na sua resposta, ele não traz apenas uma bênção, ele traz também o cumprimento de uma promessa que ele dá no tempo do nosso preparo. Então Deus está nos amadurecendo, está nos fortalecendo, está nos ajudando a ser menos emotivo, ter uma fé menos emocional. E no tempo certo, no tempo dele, que é o tempo certo, ele dá a resposta. Porque aqui a Bíblia fala que se o juiz respondeu, Deus responderá. Ele está dizendo, haverá resposta. Agora, o tempo é que faz com que seja um instrumento, muitas vezes, de desânimo. E as pessoas desfalecem, porque Deus não age no seu tempo. Também a Bíblia fala aqui que essa mulher é perseverante. E a gente, às vezes, nas nossas orações, a gente mistura vãs repetições com orações perseverantes. Qual é a diferença de vãs repetições para orações perseverantes? A vã repetição consiste em repetições vazias,
não vividas, não experienciais, que ouvimos alguém falando, ou lemos num livro fantástico, onde alguém teve uma resposta, ou simplesmente estamos repetindo uma leitura do salmista Davi, de Paulo, de alguém, mas não tem nela a minha própria vida. A perseverança tem a ver com uma oração onde há relacionamento, onde eu vou para a presença de Deus, não para repetir o mesmo pedido, mas para conjecturar com Ele, para conversar com Ele, para expor o meu coração para Ele e para reivindicar deles as suas promessas. Deus quer, enquanto a bênção não chega, enquanto não se cumpre a sua promessa, Ele quer relacionamento com a sua igreja. E você há de convir comigo aqui, que quando Deus trouxe aquela bênção para você, você passou por tanta situação que você não pediu na oração, mas Deus te fez passar por essas coisas, para que você valorizasse o que veio para as suas mãos, para que você soubesse lidar com aquilo, para que não fosse uma bênção efêmera, apesar de tão preciosa. Eu quero que você compreenda, através dessa ministração, pontos que o Senhor Jesus deixou bem claro. Primeiro, é necessário que haja clamor, é necessário que haja perseverança. Segundo, Deus é fiel para responder aos seus escolhidos. Terceiro, o Filho do Homem virá e é necessário que o povo dele esteja de pé no tempo da sua vinda. Queridos, eu quero nesse dia conversar com você, te estimular, te encorajar a uma vida de perseverança. Não sei como Satanás, o mundo ou tua carne tem trabalhado para tirar você do alvo, que é o crescimento em Cristo, que é o dia que Jesus vier encontrar com você. Haverá um encontro, com certeza. E nesse dia, o Senhor vem colher todo o investimento que Ele fez em nós. Toda a palavra que a gente recebe, todas as vitórias que nós recebemos, tudo que vem da parte de Deus vem para mim como bênção do Senhor. E eu devo responder a Ele com fé. Eu quero convidar você a não deixar desfalecer. E uma estratégia para não desfalecer é a oração. A oração deve ser constante, deve acontecer. A Bíblia diz que essa mulher importunava o juiz de manhã, de tarde, de noite. Eu não sei quais são os teus horários, mas não é apenas um horário de oração, é ter um espírito voltado para Deus, é ter a mente ligada com o eterno, é ter a mente recheada pelas promessas da palavra, é ter um espírito que se alegra em Deus, se entristece com aquilo que entristece a Deus, é ter vida espiritual intensa, para que o teu adversário não apague a chama da fé, da oração, das práticas, das atitudes que glorificam o nome do Senhor. Nesses dias que nós estamos em casa, eu tenho aproveitado e tenho incentivado a igreja a tirar proveito dessas coisas e se aprofundar como nunca na oração, no jejum, se possível, né? O teu pastor está reclamando que está engordando, porque está comendo toda hora, está em casa direto, a despensa vai mais rápido, né? Gastar mais que o supermercado. Mas aproveita para fazer um jejum, aproveita para você fazer uma reflexão sobre a tua vida e persevere, porque tudo lá fora vai colaborar para você desfalecer. Como pastora, ore, busque de Deus esse relacionamento perfeito que é a oração. Pastor David Earley, que deu esse ensino para nós sobre oração, ele foi tão mais profundo, né? Mas ele falou uma coisa que eu queria encerrar essa palavra dizendo: se Deus é onisciente, onipotente, pode tudo, sabe tudo, por que precisamos orar? Resposta do pastor, que eu já tinha escutado também através de outros pastores. Ele estabeleceu essa lei para os homens. Ele estabeleceu que o homem deve orar para buscar a sua vontade na terra. Se Deus estabeleceu isso, eu devo obedecer, certo? E não me envolver com outras circunstâncias que não foi deixada pelo Senhor. Deus pode, inclusive tem coisas que eu já vivi, você já viveu, que você nem orou, de repente veio até você, tudo bem. Mas o que diz respeito às promessas, eu preciso orar. Deus estabeleceu: meu filho, clama a mim e eu te respondo. Ele que disse isso. Clama a mim a respeito da tua família, pede justiça, pede salvação, pede ajuste. Clama a mim a respeito da tua saúde, clama a mim a respeito da tua proteção, clama a mim a respeito das responsabilidades que têm sido colocadas em tuas mãos, clama a mim a respeito da tua maturidade emocional, clama a mim a respeito da salvação pelo mundo, clama a mim a respeito do coronavírus, clama a mim sobre essas coisas, porque eu estou disponível, mas clama.
Amém, queridos? Não deixa a tua fé desfalecer. Esteja atento, esteja perseverante e ore, porque essa parábola tem a ver com isso. Eu te abençoo em nome de Jesus. Onde quer que você esteja, seja abençoado com força, com esperança, com ânimo para continuar nessa caminhada. Tchau.